Guadalupe, você me ouve? Eu te escuto, você me escuta? Ah, agora sim. Eu tava Ai, falando e o que bom. microfone tava desligado. Bom, eu já dei play aqui, Tá, já liguei tudo aqui. Me fala quando eu puder transmitir. Eu vou pôr a Branca para apresentar aqui você. tá, Kátia, eu posso compartilhar a tela, não é? Eu vou ativar para você. Tá, Eu, isso. Guadalupe, vou passar para você mesma se apresentar, porque a coisa mais importante, eu acho, da gente contar, a gente elege coisas que a gente gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo soubessem da gente relacionadas ao trabalho, né? Como Uhum. você a gente conheceu esse ano aqui, conversamos muito, né? Mas não sabemos tanto a história, o que importa. Eu vou pedir para você se apresentar, porque Uhum. você tem um trabalho de arte que são aqueles trabalhos que não é o clássico não dá conta, né, do trabalho, porque mistura a pesquisa e tudo isso, né? Então, Uhum. passo a palavra já para você, tá bom? Tá bom, obrigada, Branca. Pode que já pode falar que ela já começou a Ela transmissão. aqui no YouTube? Já começou. Ela travou. Pronto. Ah, agora eu vi. Tá aqui no. É que eu tô com duas telas pra. Não sei pra quê, porque eu tô bem nervosa. Mas, É, o YouTube mas- tem um delay de 40 segundos também, então ok. Melhor nem ver, né? é melhor não, se não confunde. Perfeito, Mas vou então. deixar aqui. Tá. Qualquer coisa vocês me falam, me interrompem e aí eu Pode continuo. deixar. Tá, obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês por ter me convidado e também, bom, queria agradecer quem está ali ouvindo a gente. Eu escutei recém as meninas, Mônica e a Paula, e eu fiquei pensando, né, do que a gente colhe ou qual é a resistência de nós. Aí eu pensei, acho que a resistência, a nossa resistência é a insistência em fazer esses encontros, em sentar para conversar, em sentar para pensar juntos, para duvidar. E um pouco sobre isso, que é o trabalho que eu vou apresentar agora. Meu nome é Guadalupe Carriço, eu sou argentina, eu moro em Tucumã, mas estou estudando um mestrado em arte latino-americana em Mendoza, no centro do país. Esse ano eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de intercâmbio para estudar 3 meses em São Paulo, e aí foi que eu conheci o grupo de pesquisa, conheci as artistas com que eu estou participando da exposição também, também ali no ateliê. E fui convidada para participar desse seminário. Aí o que eu pensei mais ou menos foi organizar, contar para vocês como que surge um pouco o projeto, um pouco não, realmente como que surge o projeto que eu apresento na exposição, que ele vem de um tempo atrás, de várias coisas que vão se misturando e vão se entrelaçando, que tem a ver com as temáticas, né, que foram abordadas esse ano pelo grupo de pesquisa. Então, eu preparei uma parte para ler um pouco, talvez para segurar os nervos, e depois eu vou continuar explicando mais as obras, que eu acho que eu vou ficar mais tranquila. Então, vamos começar. O meu projeto de pesquisa no mestrado de em artes visuais, desculpa, em arte latino-americana no Cuyo, posiciona-se numa intersecção na qual eu me encontro enquanto artista, mas também ativista, ecologista, porque eu pertenço a grupos de ecologias há mais de 10 anos. E partindo da definição do termo ecologia como a disciplina que investiga as inter-relações entre os organismos e os entornos, mas ampliando aquele sentido ao incorporar a ecologia, a saúde, as cidades, o bem-estar da nossa espécie humana, mas também das interespécies, é que eu iniciei a minha pesquisa tentando abordar o binômio arte-ecologia em algumas práticas específicas, adotando também uma perspectiva que vem da ecologia política e se entrecruza com os movimentos assembleários, dos quais eu participo e nos quais eu confio. É,
Eu ainda não comecei a minha tese no meu mestrado, porque aqui tem uma estrutura diferente. A gente faz vários seminários, uns 13 seminários, e depois tem um ano para começar e fazer a tese. Então, isso que eu vou apresentar para vocês são muitas hipóteses que eu tenho, assim, que sintam-se à vontade de intervir e complementar o que eu consegui deduzir até agora. A análise das práticas artísticas a partir da ecologia política vai permitir entendê-las como meios para a produção de subjetividades que propiciam novos modos de ver, entender e defender a vida e o bem viver, que é o que a gente propõe desde as assembleias socioambientais. Eu teria que estar compartilhando. Agora vai. Aí já está na tela? Oi, Aí. Guadalupe, está sim, estamos vendo. Tá, perfeito, então. É, Aí o primeiro que eu tenho para compartilhar com vocês é que, ao pensar a paisagem cultural como uma mediadora dessas práticas situadas, que são as que eu quero analisar, e compreender o deslocamento como estágio na produção, tanto na produção quanto na investigação artística, eu apresentarei, nessa oportunidade, algumas experiências que eu fiz entre o norte da Argentina e São Paulo, e que são umas experiências que se encontram numa posição que está indefinida dentro do mundo da arte e talvez também um território poético dentro das práticas socioambientais. Então, aí elas envolvem uma intersecção entre meio ambiente, ação política e participação comunitária. É, Aqui eu vou conversar com vocês alguns conceitos que eu acho que coexistem dentro daquilo que eu estou tentando chamar de ecologia artística, que o que procura esse conceito de ecologia artística é meio traçar uma analogia com a ecologia política, mas dentro do campo artístico. Então, o primeiro conceito, que é o de ecologia política, tem a ver com aquela prática que envolve a economia social, a história ambiental e diferentes abordagens das ciências sociais, e que, ao gerar um surgimento de diferentes demandas sociais e ações coletivas, aparecem diferentes expressões nessas manifestações que incluem as práticas artísticas dentro das sociedades. Nessas práticas, as e os artistas envolvem a experiência, o pensamento e a ação como materialidades simbólicas, onde interagem as relações interhumanas, a convivência, os conflitos, as comunidades, sendo as pessoas e os territórios onde essas expressões são desenvolvidas, onde elas ocorrem, os protagonistas do fenômeno artístico. Então, se desloca a prioridade desse fato artístico, desse evento, nas pessoas, na população e no território, além das técnicas e da questão formal. Essa configuração de experiências situadas e participativas pode coincidir com estruturas também das assembleias socioambientais, onde predominam a participação horizontal, o consenso, a atenção aos laços sociais, ao cuidado, à afetividade e a incorporação também de sente-pensares territoriais coletivos que estão enraizados em si mesmos. Um segundo conceito daquilo que eu conversei inicialmente é a paisagem cultural. E quando eu falo de paisagem cultural, é um termo que vem do manifesto, o manifesto da terceira paisagem, feito por Gilles Clement, acho que é o sobrenome dele, no qual ele sugere olhar de novo o entorno para tentar descobrir, identificar aqueles espaços que são indefinidos, aqueles espaços que não têm uma função específica, para reconhecê-los e compreender por meio de uma nova percepção o entorno. Ele diz: a vida nasce nos lugares mais imprevisíveis. Então, eu entendo um pouco assim a paisagem cultural, mas não desde uma uma observação, não ficando na intervenção antrópica
no entorno natural, senão pensando numa coabitação, numa coevolução real, por meio de novos parentescos entre as espécies que habitam os espaços, as paisagens. Outro conceito que eu acho que eu preciso falar, se bem no Brasil vocês têm isso super assumido, aqui na Argentina ainda dá muito trabalho e a gente tem que justificar e quase batalhar, é o fato de da gente estar fazendo pesquisa em artes. Ainda no meu mestrado, eu não posso, para defender a tese, fazer uma prática, uma peça, uma proposta poética. Eu só posso defender uma tese se ela é teórica. Então, a gente está numa batalha agora para, para deixar algumas bases para as próximas gerações, onde a pesquisa seja compreendida como parte do processo criativo, onde pesquisar e exercer a prática artística, ou seja, criar e fazer materialmente, conceitualmente, seja o outro lado da mesma moeda. A pesquisa e a prática faz parte do mesmo. Então, aí eu estou propondo uma pesquisa onde seja reconhecido o saber fazer, o pensar e o saber pensar o fazer. Aí acho que vocês já levam anos-luz a gente, porque vocês já assumiram a pesquisa em artes há 30 ou 40 anos atrás, e já não está nem em questão. Mas para a gente ainda é uma batalha. Outro ponto que eu tenho dado atenção é as intersecções, e pensando a interseccionalidade como um método para identificar os pontos de contatos entre diversas outredades, para sair dos binarismos e daquilo que parece óbvio, tentando navegar por um pensamento lateral ou não binário, né? Não respondendo a um binarismo. E aí eu vou chegar aos dois conceitos que eu acho bem mais assim interessantes e que estão me abraçando mesmo, abraçando as minhas práticas e que até me trouxeram muita calma a ansiedade que eu tinha pelo fato de fazer o tipo de peças que eu costumo fazer, que são o de inespecificidade e o conceito do Tcheche. O conceito de inespecificidade eu aprendi com a autora Florencia Garramunho, que é uma autora argentina, no qual ela fala que a inespecificidade é compreendida como uma organização sensível, o do sensível, um deslocamento e porosidade da construção estética latino-americana em relação aos outros e ao mundo. Isso coloca em tensão os conceitos de pertencimento, especificidade e autonomia. Ela fala que essa inespecificidade dá-se naquele entrecruzamento de formatos, focando nas condições de enunciação, nos impactos sociais, na densidade das narrativas e nas dimensões éticas. E aí, o foco principal da arte não é a linguagem que ela usa, senão as outras dimensões que, que, dimensões éticas, sociais e interrelacionais que ela aborda. Aqui, nesse conceito da inespecificidade na arte, a fragmentação é considerada como uma técnica, a precariedade como sintoma, e, bom, a inespecificidade mesmo como uma resistência à homogeneidade anônima que propõe o sistema capitalista. Essa estética aqui permite tornar evidentes os saberes inespecíficos, os saberes comunitários, que são os saberes que possibilitam imaginar mundos alternativos, futuros possíveis, novos relatos, impessoais sim, e inespecíficos, mas nossos, próprios. E o último conceito, que é bem próximo, só que surge em outro campo, é proposto pela socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, que provém da cosmogonia aimara, quer dizer algo assim como uma justaposição. Ela fala que o Tcheche é um tipo de cor, uma cor cinza, que é construída com pontos brancos e pretos que estão próximos, mas não se misturam. Não é uma fusão, sino uma justaposição. E o Tcheche viria a ser aquele espaço intermédio que está entre os brancos e o preto, mas que permite que o cinza apareça. Esse espaço intermédio,
ou intermediário, permite uma convivência com tensões, mas em condições de igualdade, e de direito à diferença. A compreensão, então, da convivência de tempos, processos, gestos e ações dentro das práticas poéticas latino-americanas poderia bem ser interpretada a partir de uma epistemologia do Chehe, né, dessa justaposição de coisas. Então, um pouco isso tudo vem a definir o que eu entendo como, o que eu estou entendendo como ecologia artística. Seria, então, a partir da conjunção desses enfoques que eu proponho esse conceito para definir aquelas narrativas político-poéticas heterogêneas, territorial e comunitariamente situadas em contextos com conflitos sociais, propostas principalmente por artistas, mas não só por artistas, senão por outros atores e atrizes, da sociedade. E aqui eu vou começar a apresentar para vocês, acho que são 3 ou 4 exercícios que eu fiz, que são a antessala ao projeto que eu apresentei ali no Ateliê Paulista, que é o projeto Bitácora. Então, eu vou começar com essa proposta aqui, que chamou-se Monte Ordido, que foi feito no ano 2021 em Tucumã, numa área da geografia tucumana que é preservada como área de bosque nativo. A situação que se desenvolveu aqui consistiu num tecido com uma erva daninha chamada sorgo alepense, ou sorgo de Alepo, tecida sobre o solo de bosque nativo. Aí o processo inicialmente era de colheita, hidratação do sorgo, torção do mesmo e depois surgido ou tecido na paisagem do sorgo. Enquanto eu ia avançando no projeto, a coisa ia crescendo, começaram a aparecer vários fatores que fizeram com que aquela proposta que inicialmente era só uma instalação ou um site específico mudasse e abrisse os campos de sentido e também as categorias aonde ela estava sendo inclusa, porque, por um lado, eu construí aquela peça não sozinha, essa peça toda tem uns 45 metros de comprimento, e não fiz sozinha, senão que foi convocada a vizinhança, amigos, colegas para trabalhar, para ajudar um pouco naquela parte da construção da peça. Aí a coisa já foi se socializando, a gente foi conversando sobre as plantas, sobre as leis que preservam o bosque, sobre algumas ações legais, legais legalizadas, não sei como jurídicas, né? Que a gente leva em frente. A gente falou o meu grupo ecologista, porque é um território bem com vários conflitos ambientais, então dava para gerar uma conversa. Depois, quando foi feita a inauguração do site específico, a inauguração foi feita num formato de assembleia socioambiental, que aí vocês podem ver aqui essa fotografia aqui acima à esquerda. Então, aí abriu-se uma roda de conversa sobre conflitos ambientais, sobre o campo artístico, a cena tucumana, sobre financiação de projetos independentes, uma série de temáticas, mas que foi acompanhando o evento artístico, mas mudando ele um pouco do eixo, assim, da coisa, da arte, da própria obra. Por outro lado, começou a aparecer isso aqui do crescimento das plantas nativas sobre o tecido com sorgo, e isso me possibilitou também pesquisar um pouco sobre o sorgo, porque inicialmente eu estava meio achando que ele era um pouco ruim por ter invadido uma área de bosque nativo. Aí, quando eu fui ler a história do sorgo, eu percebi que ele, na verdade, chegou à América junto com os traslados de escravos no período da colonização, naquele período. E se adaptou muito bem aos nossos solos, e ele tem, como a Paula falou antes, uma grande capacidade de adaptabilidade a temperaturas e solos bem diversos. Então, aí passei de entender ele como um inimigo a pensar ele como uma metáfora de resistência
aos crimes ambientais, ao sistema, na verdade. Então, aí eu abracei o Sorgo de Alepo e não soltei ele nunca mais. E a outro fato que aconteceu nessa experiência de Monte Urdido foi a criação desse fanzine que a gente fez, um catálogo em formato fanzine, onde tinha informação sobre o evento, o texto curatorial, ilustração sobre o sorgo para reconhecer e tal, mas a parte que eu achei mais importante foi ter colocado esse mapa aqui, que é o mapa do estado de Tucumã, onde dá para identificar com cores a aplicação das leis nacionais e provincial de preservação do território para que cada pessoa que levasse esse fanzine conseguisse acompanhar quando estivesse percorrendo o estado, se estava em áreas que são zona vermelha, amarela, verde, se pode fazer se pode modificar o entorno ou não e tal. Pelo menos para difundir aquela lei que não é muito respeitada nem pelo governo aqui, mas pelo menos para a gente já ter essa informação. Então, eu achei bem importante ter elaborado esse material que é meio entre uma gacetilha, um jornalzinho assim com informações ecologistas, mas também tem aquela, eu não sei, eu sempre esqueço a palavra bisagra, sabe? Como aquela coisa que une duas coisas entre arte e ecologia, era meio um gesto assim. É, Agora vamos, acho que vai passar para a próxima. Aqui. Esse é outro projeto também do ano 2021 que eu comecei, que chama-se Bajo el Pavimento la Semilla, e que surge de um slogan que eu conheci, que é do maio francês, onde era proposto, o lema de eles era embaixo do asfalto a praia. Aí eu partindo dessa premissa, mas pensando que o que tem antes da utopia, ou o que tem antes da liberdade, ou o que talvez garante a liberdade dos povos é a semente, né? Aí mudei um pouco essa frase e comecei a fazer intervenções na periferia de Tucumã com cartazes feitos em xilogravura, eh, só para sinalizar aqueles interstícios, um diagrama, os capins, a natureza, né, vai aparecendo, superando o concreto e cresce. Embaixo do asfalto, a semente destaca esse terreno natural que precede a cidade e a sua insistência potencia, sem utopia, sua metáfora, o fato de existir. E depois de ter feito aquela intervenção, na verdade eu venho fazendo já há 2 anos, mas aí fui mudando e adaptando outros suportes, que nem os adesivos e algumas plaquinhas de cerâmica. E eu, de vez em vez, pego as coisinhas, vou na rua e continuo fazendo isso, só para fazer um señalamento, assim, na cidade. Um outro projeto que também se relaciona com o que eu apresentei no ateliê é esse aqui, Hortaliças, que foi como eu descobri o sorgo, a potencialidade metafórica e concreta da planta, do sorgo de Alepo. Aí comecei a pesquisar as plantas daninhas criminalizadas pelo agronegócio e que o Senasa que é uma instituição que teoricamente ela garante a qualidade agropecuária da produção nacional, mas ela também estabelece algumas regulamentações em relação ao uso de agrotóxicos nos nossos territórios. Aí eu pesquisei quais plantas eram as que o Senasa nomeava como as mais inimigas do agronegócio, estudei elas e comecei a procurá-las porque elas estão não só no campo, sino também na cidade. E aí, peraí que já vai passar. Aí fiz, colhi algumas delas, comecei a fazer a elaboração de pigmentos a partir delas e fiz essa série de ilustrações das próprias plantas criminalizadas pelo agronegócio, com as próprias tintas. E aí eu pensei, essas plantas que aparentemente servem para nada, só porque
elas estão ali resistindo. Elas têm muitos usos, né? Medicinais, alimentares, servem para arquitetura. E aí, uma camada a mais que eu falei, nossa, é muito bacana essas plantas, elas poderiam bem servir para o nosso campo artístico, sempre deixado para além, pelo menos aqui na nossa região, aqui no norte da Argentina, pois oferecem também uma pigmentação para a gente pintar, colorir, tingir. E aí eu fiz esse trabalho. E, e aqui, chegamos à bitácora, que é o que eu apresento aqui, está sendo apresentado no ateliê até 20 de dezembro. Uma bitácora é um instrumento, um caderno onde as testemunhas de caminhos feitos são registrados. Aí eu apresentei essa bitácora em formato assim, de instalação ou técnica mista, apresentando pensamentos visuais e conclusões parciais e provisórias que eu tive durante o percurso na cidade de São Paulo entre setembro e novembro desse ano. Na URB, a observação, compilação e estudo da flora resistente aos herbicidas foi a bússola que motivou o registro dessas possibilidades metafóricas, porém concreta, das ervas, das fissuras, dos contornos e das margens. E nesse caso aqui, meio que juntou-se todo esse processo que eu venho desenvolvendo há 2 anos, um pouco mais atrás, que tem a ver com observação do entorno, colheita, processamento das plantas para elaboração de pigmentos. Aí eu empolguei e comecei a fazer esses círculos cromáticos com as cores das ervas daninhas e testei elas em tecido, em papel, para ver se realmente funcionava. E fiz um outro processo que aqui eu acho que ainda não comentei com ênfase, mas que faz parte da minha prática, enquanto ecologista e enquanto artista, que é de participar de encontros e espaços com pessoas que estão envolvidas com conflitos ambientais ativamente, né? Porque envolvidos estamos todos, mas com assembleias, vizinhos que têm conflitos. Aí eu tive, nessa viagem especificamente, de 3 meses, duas oportunidades bem concretas, que uma foi visitar os restos do crime das barragens lá em Mariana. Eu fui para Mariana para visitar os restos das barragens que se quebraram depois. Como é que chama? Eu sempre esqueço o nome produto do não mantenimento das mineradoras, né? Eu visitei essa cidade, depois também fui no Congresso de Agroecologia no Rio de Janeiro, o Congresso Brasileiro de Agroecologia, e aí fui pegando informações, testemunhas, reflexões das pessoas, que é uma metodologia que eu aplico bastante. Eu tenho sempre meus cadernos onde vou registrando o sentir pensar de outros e os próprios, né? E juntei, além dessas testemunhas, o registro de conversas mais coloquiais e espontâneas com amigas em casa, aquela que a gente tem por acaso no barzinho, aquelas que eu eh, impulsei também no supermercado, conversando com as vizinhas sobre esse tecinho maravilhoso que vocês têm nos seus produtos industrializados. Então, todas essas conversas eu fui registrando e foi o que finalmente apresentei no ateliê. E também consegui fazer a tradução do projeto Bajo el Pavimento la Semilla, graças a Manu, que me ajudou aí na tradução, para também intervir essa bitácora com essa outra experiência que eu já trazia de Tucumã. Então, insistindo nas insistências, com absoluta convicção na educação artística e na pesquisa em artes como garantes da diversidade biocultural das sociedades, eu vou finalizar enfaticamente dizendo que parem de fumigar-nos, pois se tem agrotóxicos, a coisa não é alimento. Então, é isso. Muito obrigada por escutar. Acho que aqui vou voltar.
Tô aqui. O microfone tá desligado, Kátia. Aqui, tá. Eu vou entrar em quadro aqui. Deixa eu sentar aqui. Guadalupe, nossa, muito legal sua apresentação. Espero que você, pelo que eu entendi, no programa que você está, eles não aceitam um trabalho, o programa não aceita um trabalho poético, né? Só o Não texto. aceito. Aham. Mas aí você pode pôr os trabalhos como, tipo, ilustração para o texto. Posso, só que eles sugeriram não analisar o próprio trabalho. Imagina isso. Porque a gente tem que ter uma distância com o objeto. Não, é uma briga que a gente tem lá. Mas em vez de analisar, você pode descrever, né? Porque também até nem cabe Aham. você analisar, talvez, né? A gente evita analisar. Mas eu achei muito legal o seu trabalho e como dialoga com o seu, né? O da Paula, com o da Kátia também, com o da Ana. E me fez lembrar um filme de uma grande amiga da Julia Zacchia. O filme chama Citrotoxic. É um longa-metragem que está fazendo festivais. Agora, sim, acabou de ganhar um prêmio no Festival Aruanda. Então, fica uma dica, assim, e assim, para você ficar atenta ao filme, né? Aham. Enquanto é isso, está fazendo o festival, ele é recém-lançado e ela bancou, ela é diretora de fotografia, ela já atuou também em outro filme, é diretora, e ela bancou o filme, é um trabalho bem autoral, é um longa-metragem, né, com Aham. que roteiro, imagem, locação, tudo aquilo, mas é um trabalho bem autoral que nasce um pouco, pelo que eu lembro do processo, da como chama daquela pesquisadora indiana, esqueci o nome dela, que fala Sim. da monocultura, do saber, né? Ixi, eu esqueci, ó, tô dando as informações, mas me lembrou um pouco que são coincidentemente mulheres que estão acho que é Shiva o sobrenome dela, mas enfim, Ah, são mulheres que estão olhando para horizontes muito parecidos e que estão problematizando as questões, né, eu ia falar, né, problematizando o capitalismo, trazendo as ervas daninhas como potência, problematizando os agrotóxicos, os transgênicos. Então, assim, eu peguei para falar mais disso que como tem uma rede potente de artistas, cineastas, pesquisadoras, pensadoras que estão olhando para isso e colocando isso nessa ordem do discurso. E uma outra coisa que eu achei genial também, o fato de você pegar as ervas em si, as plantas, e extrair nessa paleta de cor, extrair a cor e pintá-las com o material que é delas mesmas. E aham. mais um comentário, assim, não tenho muito uma pergunta, mas faço votos que você Obrigada. consiga inserir um trabalho poético na pesquisa. Desculpa, o filme era Cicrotox? Citrotoxic. Ah, Citro. Ela chama Obrigada. Julia Zacchia. O filme acabou de ficar pronto. Vamos Eu não pesquisar vi ainda. enquanto. Até vou pedir. Enfim, a gente é bem amiga, mas eu não fiz esse filme. Mas é uma história de ficção, mas cujo grande tema são os agrotóxicos. Obrigada. Escutou? Não escutei, não. Eu liguei ele, mas eu vou fazer aqui a pergunta. Tá. Desculpa. A Manuela Leite, ela fez uma pergunta no YouTube e eu vou passá-la para você.
Enquanto artista que tem circulado pela América Latina, você percebe muitos pontos de diferenças nas práticas ecofeministas de acordo com as singularidades de cada território? Olha, pelo que eu percorri, eu não encontro tantas diferenças assim. Eu falei das assembleias socioambientais, que são as instituições às quais eu pertenço e nas quais eu confio, como uma instituição, organização. Eu já vou responder, entanto, a pergunta da Manu, mas queria chegar nesse ponto a partir disso aqui. Eu percorro com o meu grupo e com outros grupos as assembleias socioambientais na América Latina, América do Sul, e eu me surpreendo gratamente ao ver que a gente tem muitos mecanismos, metodologias e valores em comum. Claro, a gente vai aplicando de acordo às próprias territorialidades, mas a gente tem focos em comum que são respeitados. E é por isso que eu confio muito no fazer assembleário ambiental e também nos ecofeminismos, porque além das diferenças particulares de cada território, aí tem os núcleos em comum que não fogem da gente, que nem decoloniais, antirraciais, antipatriarcais e anti-extrativistas, e são bem abrangentes na hora de abraçar as diversidades. Então, eu acho que dentro da América Latina, eu não sei se isso rola no resto do Global Sul ou na Europa, mas na América Latina o ecofeminismo tem vários nortes em comum, que te façam sentir parte em qualquer país que você visite. Muito obrigada. Alguém mais aqui gostaria de fazer uma pergunta, comentário? Oi, Guadalupe. Deixa eu mudar aqui, eu não tô aparecendo na câmera. Ai, Paula, a gente se encontrou ali. Não, essa confluência foi uma grata surpresa, né? Porque a gente estava montando Tal. aqui o trabalho e o meu trabalho está montado exatamente na frente do dela e a gente fala sobre ervas daninhas, né? A gente está ocupando mais que uma fissura, né? Enfim, Tal. material é no virtual. E eu achei incrível o seu trabalho, foi uma grata surpresa, realmente, essa troca com pesquisadores da América Latina. Acho que é muito interessante. Eu vou comentar uma coisa que a Mônica comentou também, mas que eu fiquei encantada, que é a paleta de cor, a coisa das tintas, né? Porque você traz das ervas daninhas que não servem para nada, você traz outra coisa que não é para servir para nada, que é a tinta, e que, sei lá, que venham mais coisas que não servem para nada. Porque servir para nada é ótimo. Servir para alguma coisa é da ordem do produtivismo, né? Então, Total. acho que a gente tem que ter mais coisas que servem para nada, de fato, que é para encantar, que é para estética, enfim, para fins que não sejam produtivistas. Então, a arte. Exato! Isso é uma coisa que eu também falo com os meus alunos, que a arte serve para nada, e eles ficam bravos, eles falam, não serve sim. Eu falo, não, gente, é para servir para nada mesmo. A gente tem que ter esse reduto em que as coisas sirvam para nada, né? E aí tem um paradoxo, porque Então, mas eles são super comportados, é uma coisa muito louca isso. E outra o que coisa que eu é. fiquei encantada do seu trabalho, como é que é, Barro el Solo, la Semilla, né? Aham, sim. Não sei, primeiro que essa frase, você falou, o dia que eu te encontrei, né, você falou, vou traduzir para o português e tal, claro, eu acho super legal, mas tem uma sonoridade do Barro el Solo, la Semilla, que não sei, que eu acho impactante, de fato, eu acho impactante esteticamente. Traduziu, tá lá. Mas é isso, obrigada pelo seu trabalho.
Não, graças eu. E não, eu ia falar uma coisa que assim, aqui a gente, enquanto ecologista, sempre está num risco, porque a gente põe o corpo na estrada, porque a gente faz protesto, ainda mais com esse governo, com esse besta que a gente tem, vai ter agora. É um perigo. E o lugar da arte é muito bom, porque, de novo, a palavra bisagra, qual é como é que chama essa ferramenta que, como é o Dobradiça. nome? A dobradiça. A arte tem essa questão assim de ser como uma dobradiça que serve para nada e serve muito. E esse paradoxo é muito útil para nós, porque a gente pode fazer uma obra, enfiar ela na fissura para ela estourar, para explotar, mas é arte, serve para nada. E a gente se cuida nesse lugar e depois volta, né? E eu adoro um pouco. Esse paradoxo é maravilhoso. Então a gente pode batalhar de que as ervas daninhas servem até para fazer tinta ou servem só para fazer tinta, que é a mesma coisa, sabe? E eu gosto dessa possibilidade assim ambígua. Porque é inespecífico, né? Voltando naquela coisa, a coisa inespecífica também nos salva, né? Oi, Guadalupe, eu tenho mais uma questão aqui do YouTube, do Inácio Vieira. Ele está perguntando como você acha que o neocolonialismo afeta diferentes territórios. Ixi, eu acho que o colonialismo, que já nem sei se é neo, porque ele nunca saiu, né? O colonialismo está sempre ali. Para mim, é a contracara do capitalismo, da modernidade. Nunca não esteve, desde que começou o colonialismo. E eu acho que todos os lugares que somos submetidos aos países hegemônicos, os países desenvolvidos, somos atingidos de diferentes modos, porém todos são criminais contra a população. A gente já sabe que tem o colonialismo sobre os corpos, sobre os tais de gênero, sobre a linguagem, o colonialismo químico jogado em nós por meio dos nossos alimentos, dos nossos produtos que são vendidos. Eu não sei se tem algum lugar dos subdesenvolvidos que não seja atingido pelo colonialismo. Mas a gente está na batalha agora, né, decolonial, para pelo menos questionar essas estruturas. Insistir até tirar o patriarcado, tirar o capitalismo de lá. O que eu ia falar, que você terminou, que não tem um lugar do corpo da mulher que não seja colonizado. Que é exatamente isso. Uhum. Eu falei que tem um lugar do corpo da mulher que não seja colonizado. O colonialismo está no corpo da mulher. Então, a grande questão dessa questão do meio ambiente, tudo é o patriarcado. Né? Começou a colonizar a mulher, aí a partir da mulher começa a se colonizar a natureza. Aí a partir daí começa a começar um processo de exploração sobre qualquer outro corpo que vá além da mulher, né? E da natureza. É, A mulher não aceitou isso, porque sempre existiram resistências femininas. O feminismo sempre existiu. Pega a Lesbo na Grécia, que era super machista. Conseguiu dominar. Pode ter havido resistência, mas a mulher é mais inteligente. Como que ela conseguiu se deixar? sabe que eu acho que a gente consegue resistir porque a gente conversa, senta, conversa e troca, né? E nessa troca eu acho que constrói. É, Dominou tanto. Eu acho. A gente está falando aqui, né, como que pode ter havido esse domínio pela brutalidade e também e também porque a mulher tem certos ciclos em momentos de maior fragilidade, uma mulher que, por exemplo, acabou de dar à luz, né, enquanto você vai passando por vários ciclos, enquanto
você tem um homem ali, esse momento de extrema fragilidade mesmo, ele não vai ter, ele vai ter uma coisa, vai ter um ciclo mais constante de vida. Isso facilita muito, é. E a brutalidade, lógico, isso não tem a menor dúvida, é aí mesmo. Vide a Santa Inquisição aí, né? Da qual não estamos ainda muito longe. Tem outras fogueiras hoje, né? Tem fogueiras tem muitas fogueiras dentro da universidade mesmo. A gente está sempre ali, assim, Uhum. queima um pouquinho, tira, queima um pouquinho, tira, sabe? Eu acho que em todos os grupos é muito, tudo que é a maioria, que é o domínio, a gente sempre é fritado. Uma as feministas bolivianas falam que a gente sofreu o dobro porque já na América já tinha machismos estruturais também, aquelas divisões, o submetimento das mulheres, mas quando chegou a colonização foi ela fala um entronque de patriarcados e machismos que fizeram com que os nossos corpos sofreram o dobro daquela violência proposta pelos conquistadores. E dá um pouco, um pouco bastante eu concordo, porque dá para perceber assim de que essa questão da violência ser aquela imposição física é um pouco mais antiga do que a modernidade que trouxe Sim. o colonialismo e esse patriarcado. E a Rita Segato fala que a questão é tão difícil porque o patriarcado não está ao lado da economia, senão que é estrutural, que ele não cai porque é estrutural o patriarcado, não tem como combatê-lo, senão é de raiz. Não sei, meninas, a gente vai ter que dar várias lutas ainda. Ai, obrigada, Guadalupe. É uma alegria estar com você, ter te conhecido, ter te recebido aqui no ateliê com a sua obra, porque quando a Manuela trouxe você, a gente não conhecia, não sabia. Ela falou, posso trazer? Ela contou um pouco, assim, como o trabalho tinha relação, né, com isso que a gente estava trabalhando, estudando, pesquisando. Eu falei, claro, pode trazer e tal. Mas foi uma surpresa, porque foi uma surpresa, assim, foi além do que nós esperávamos, né? E foi muito gostoso conversar, porque é, 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 é todo um problema trágico esse que a gente vive, mas a sua figura, a sua forma de trabalhar é alegre. Você tem uma resistência alegre, cheia de energia. Seu trabalho é forte e é bonito, e é alegre também, e é de vida, é contagiante, é isso. Então, queria te falar isso. Obrigada, Branca. E ele tem essa potência de colocar a gente dentro de uma assembleia socioambiental mesmo, né? Que é aquele formato aquele formato expositivo que você usou. Eu acho que não tem nada a ver, mas só uma memória afetiva. Assim, ano passado eu estudei muito grupo Tucumã Arte. Sério? Não, na minha pesquisa, mas acho que não tem, aí não vai ter nenhuma conexão direta, não, é só um pequeno detalhe. Nossa, mas essa obra, o Tucumã-Arte, foi a primeira obra de arte política na Argentina. É super assim, importante na nossa história e foi feita por artistas de outros estados, mas focada nas problemáticas aqui. E você acho que já percebeu como o norte da Argentina e Tucumã é bem convulsionado. Daí que, daí que eu apareci. Bom, não, eu queria agradecer vocês por estar ali, por ter me recebido
com muito carinho, muito cuidado esse tempo que eu passei. Eu tô morrendo de saudades de vocês, mas logo aí eu estou de volta, trabalhando mais um pouco, conversando mais um pouco, fazendo. Vai ser isso. Estou muito agradecida mesmo. Muito obrigada. Graças. Vou saindo daqui, tá? Acompanho igual vocês. Tchau, tchau.